Vamos às informações da política paraibana, que vive uma semana incomum. Ari, o ex-governador Ricardo Coutinho não conseguiu até agora o habeas corpus? Aliás, bota em comum nisso, né? Na semana que estamos chegando ao final. Pois é. Ricardo Coutinho não conseguiu ainda a liberação da prisão preventiva decretada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida. Só fazendo um pouco de histórico, Ricardo Coutinho chegou ao Brasil por volta das 22 horas de ontem, desembarcando no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Logo em seguida, foi trazido para a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba. Hoje, pela manhã, participou de uma audiência de custódia, estamos vendo imagens, no Fórum de João Pessoa. Essa audiência foi presidida pelo juiz Adilson Fabrício. Nessa ocasião, tanto o governador quanto o seu advogado solicitaram a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares, alegando que o ex-governador não tem potencial ofensivo, tem uma pessoa conhecida de trato social e que não representa qualquer ameaça à evolução processual. Mesmo assim, o juiz Adilson Fabrício disse que não alteraria a decisão tomada pelo desembargador Ricardo Vital, e que Ricardo Coutinho e sua assessoria jurídica ficassem inteiramente à vontade para demandar outros recursos na tentativa de levantar essa prisão preventiva. Ainda ontem, antes mesmo da chegada de Ricardo ao Brasil, na volta de Portugal, que foi seu último destino no exterior, o ex-ministro Gilson Dípia, nós falamos sobre ele aqui no Entrada Notícia de ontem, apresentou um mandado, um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas também não conseguiu lograr êxito e vai ficar aí para outras petições a partir de hoje, dentro do recesso forense. Com o indeferimento desse levantamento da prisão preventiva, logo após essa audiência de custódia, Ricardo Coutinho foi levado para a penitenciária Ritter Cantalice. É a conhecida penitenciária média do bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Ele vai ficar, por deferência do juiz, vai ficar ao lado, ou na mesma cela, do seu irmão Coriolano Coutinho, nessa penitenciária lá do bairro de Mangabeira, aguardando o desdobramento das demais iniciativas recursais de seus advogados. Ari, está sendo investigada a procedência de um volume de dinheiro localizado nessa fase da Operação Calvário? Pois é, o GAECO localizou R$440 mil, o equivalente a R$440 mil, com a empresária Denise Paim. Essa empresária, ela vem a ser cunhada de Raquel, que é irmã de Ricardo Coutinho e de Coriolano Coutinho. O que chamou a atenção nessa batida que o Ministério Público fez na 7ª fase da Operação Calvário é que esses R$440 mil, todo esse dinheiro correspondente a ele, em dólar e em euro. Estava guardada numa mala e nessas batidas aí, nesses mandados de busca e apreensão, esse dinheiro foi localizado e o GAECO, que é a estrutura do Ministério Público que está investigando esse caso, está tentando buscar qual a associação que existe entre esses recursos dessa empresária, muito ligada à irmã de Ricardo Coutinho, e o conjunto de recursos desviados ao longo dos últimos meses e anos aqui no Estado, por intermédio de organizações sociais, principalmente a Cruz Vermelha Brasileira. Hoje, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, que é o relator desse caso no Tribunal de Justiça, indeferiu praticamente todos os recursos inerentes a pedidos de conversão da pena privativa de liberdade, da prisão preventiva, em medidas cautelares. As únicas coisas que Ricardo Vital deferiu foi o ingresso a habilitação de novos advogados para defender alguns dos réus, dos acusados que se encontram recolhidos nessa fase 7 da Operação Calvário. Pois é, e
O fato é que o juiz tem trabalhado muito, né, Ari, nos últimos tempos. Né? O Ricardo Vital ele tem se debruçado com muito afinco, assim como também o promotor de justiça Otávio Paulo Neto, que é quem está à frente do GAECO e da apuração desse caso há vários meses, desde que esse assunto estourou, não na Paraíba, mas no Rio de Janeiro. Ari, ainda temos um mandado de prisão a ser cumprido nessa fase da Operação Calvário? Temos sim, da Cláudia Veras, ela era secretária de saúde no governo Ricardo Coutinho, chegou a ser ainda em parte do governo João Azevedo, estava como secretária executiva de articulação municipal e, mesmo com a decretação da prisão preventiva, desde o dia 17 último, que ela ainda não foi localizada. Há informações de que ela estaria no interior do Maranhão. Ela constituiu o advogado Rodrigo Trindade para buscar medidas que estanquem essa prisão preventiva em nível de Tribunal de Justiça e também em nível do Superior Tribunal de Justiça. Até agora não lograram êxito essas iniciativas. Mas o advogado Rodrigo Trindade disse que a retórica dele é equivocado chamá-la, a Cláudia Veras, ex-secretária, de fugitiva. Na expressão do advogado dela, ela apenas está acautelada, aguardando a decisão do STJ. Ari, em relação à Operação Famintos, vou lhe fazer uma pergunta que, para você responder algo que algumas pessoas me fizeram essa pergunta. No caso do vereador Napoleão Maracajá, condenado, né? Renan Maracajá, desculpem. Renan Maracajá, ele condenado nessa fase da Operação Famintos, no caso, ele perdendo o mandato, quem assumiria? Olha, ele tem uma pena superior a 30 anos de reclusão, a decisão da 4ª Vara da Justiça Federal de Campina Grande, e se não conseguir sustar essa decisão, ele perde o mandato. E o suplente da vez é Gildo Silveira, melhor dizendo, que é o atual secretário executivo de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Ambos disputaram as eleições de 2016 pelo PSDC, que atualmente se chama só DC, ou seja, Democracia Cristã. Muito bem, respondido então. Olha, e diante desse cenário de prisões e denúncias de desvio de dinheiro público em diversas esferas da política, o cientista político Fábio Machado comenta sobre o impacto disso. Vamos conferir. Poderia, dentre as implicações que a gente pode elencar, eu ressaltaria duas. A primeira, do ponto de vista do eleitorado. Eu acho que a gente vive numa sociedade hoje no Brasil, acho que ninguém contesta isso, que a maioria da população está muito descrente com a política de uma maneira geral, está descrente com as instituições políticas e com os agentes políticos, com os atores políticos, né? Os partidos, as próprias lideranças, né? Então a gente tem uma crise de legitimidade, de lideranças e tal. Um evento como esse que aconteceu agora, a meu ver, só vem corroborar, só vem fortalecer essa descrença, esse desânimo, né? A falta de um horizonte político que melhore a confiança dos eleitores, dos cidadãos, das cidadãs para com o campo político. Essa é uma coisa. Do ponto de vista partidário, eleitoral, aí, a meu ver, também você tem um impacto muito forte. Nós estamos iniciando aí o 2020, né, o ano que se avizinha, e é um ano eleitoral. Então, não tenha dúvida que você vai ter um rearranjo de atores, de partidos, de coligações, principalmente para a majoritária, né? Que você vai ter isso aí. O atual governo, embora já tivesse uma cisão anterior a este evento, na verdade é um governo que foi eleito pelo, como a gente chamaria, o girassol, né? Por todo o conjunto de atores políticos vinculado ao ex-governador Ricardo Coutinho. E ele próprio, pessoalmente, se empenhou muito na eleição do atual governador. Eu quero crer, então, que o ano que vem você vai ter um esforço muito grande do governo do Estado para poder fazer valer, né, dentro da sua ótica, os ganhos eleitorais para 2020. Porque aí você vai um esforço enorme
dentro dessa conjuntura de denúncias, de que você vai ter que fazer a defesa, né, disso tudo. Então, você tem aí rearticulações, rearranjos. Então, eu ressaltaria essas duas coisas, no campo do eleitorado, como eu falei inicialmente, e no campo dos partidos políticos e da agenda mesmo, propriamente, das eleições, né? Agora, já falando em eleição do próximo ano, Arimatea, o fato é que eu acho que 2020 vai começar com um cenário muito complicado para analisar, né? Olha, na verdade, nesse momento, olhando a questão de uma outra angulação, toda a classe política, quando eu falo toda a classe política, as grandes lideranças do Estado estão tensas, aguardando como é que Ricardo Coutinho vai lidar com essa nova realidade. Porque de 2010 para cá, todas as grandes lideranças e todos os grandes partidos na Paraíba tiveram aliança com Ricardo Coutinho. MDB, PSDB, PSD, PT nem se fala, ou seja, todo mundo em algum momento, por uma contingência eleitoral, foi aliado de Ricardo Coutinho de 2010 para cá na Paraíba. Como ele vai reagir a isso é uma grande incógnita. Delação, em princípio, pouco provável, mas não é algo descartável. E também outra variável que só o tempo dirá, quanto tempo ele vai ficar recolhido sem obter uma medida que suste essa privação de liberdade. Então, são variáveis que só o tempo vai responder com precisão. A fotografia de momento é que muita gente está tensa com receio do que Ricardo Coutinho poderá fazer de revelações. É aquela velha história. Boa parte dessas lideranças estiveram juntas com Ricardo em algum momento dos verões passados. Exatamente. Ari, em nível nacional, alguma novidade hoje? 2 destaques, uma coisa impressionante. O Emílio Odebrecht, que é o grande gestor do Grupo Odebrecht, esse grupo que vem de uma sucessão de escândalos, principalmente em relação à Operação Lava Jato, o timoneiro Emílio Odebrecht demitiu hoje seu filho, Marcelo Odebrecht, um dos envolvidos diretamente na Lava Jato, ficou preso um bom tempo, recolhido, e mesmo o Marcelo Odebrecht sendo herdeiro e acionista desse grupo, ele também era funcionário, tinha carteira assinada, e o pai dispensou hoje desse vínculo seletista. O Marcelo Odebrecht tinha um salário como empregado da Odebrecht de R$115 mil mensais. E hoje saiu a última pesquisa do IBOP sobre a avaliação do governo federal, pesquisa 2019. Segundo o IBOP, a pesquisa foi contratada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, o governo Bolsonaro vira de ano com 53% de desaprovação. Esse índice estava em 50% em setembro último. E, ainda conforme a pesquisa, 29% das pessoas entrevistadas consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo. O percentual de ruim ou péssimo chegou a 38%. Recentemente foi divulgado